acompanha a leitura bíblica? Tiago, capítulo 3, do verso 9 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Bom, nós temos meditado nesta carta de Tiago, e Tiago, ele, como já meditamos, ele fala a respeito do que é ser um cristão genuíno. A perspectiva de Tiago está mais relacionada à maneira como nós expressamos a nossa fé. Ele disse lá no capítulo 1, no verso 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago, então, passa a tratar dessas questões práticas, mostrando qual é o cristianismo verdadeiro, não somente aquele que nós professamos com os lábios, mas, sobretudo, a maneira como nós praticamos a nossa fé. Por isso, no capítulo 2, ele vai tratar a respeito daqueles que são mais vulneráveis, os órfãos e as viúvas, e aqui ele fala desta situação de você tratar alguém pela sua condição social. Tiago critica fortemente o preconceito no capítulo de número 2, mostrando que isto é incoerente com a prática de uma fé genuína. Logo em seguida, do verso 14 ao verso de número 26, Tiago fala então que uma fé genuína se traduz em boas obras, que a fé, ela sem obras é morta, de nada adianta, e ele então nos mostra de maneira muito clara, usando o exemplo tanto de Abraão quanto de Raabe, que a fé deles foi expressa através da sua vida, através da prática. Então a fé produz obras. E agora Tiago fala da língua. No capítulo 3, ele fala da língua porque ele termina o verso de número 26, falando que o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E Tiago, então, vai mostrar que a religião verdadeira, o cristianismo verdadeiro, ele também está relacionado à nossa fala, né? A nossa comunicação, a nossa língua. Então, a nossa língua revela muita coisa e revela principalmente se a fé que nós professamos é uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Esse capítulo 3, Tiago, então, ele faz primeiramente uma advertência sobre o uso da língua. Essa advertência está relacionada àqueles que eram mestres,
mas é uma advertência que se aplica a todo cristão. Ele faz essa advertência, como já vimos, no verso 1 e verso 2. Depois, do verso 3 e no verso de número 4, Tiago mostra que se você conseguir refrear a sua língua, controlar a sua língua, você vai controlar então todo o seu corpo. E ele mostra que quem controla a língua é um cristão então sábio e maduro, está realmente praticando a fé que professa no Senhor Jesus. Depois, do verso 5 até o verso de número 8, Tiago mostra então do perigo da língua, né? De como a língua ela é prejudicial se nós não dominarmos a língua, né? E ele mostra que através da língua nós cometemos muitos pecados. A língua, Tiago compara como uma brasa que é capaz de colocar fogo em toda uma floresta. Depois ele fala que a língua é comparada a animais selvagens, que muitas vezes nós não conseguimos controlar. Os animais são controlados, mas a língua não é controlada. E ele compara então a língua como uma cobra venenosa, né? Uma cobra traiçoeira. E agora Tiago mostra que um dos grandes males da língua é o mal da hipocrisia e da duplicidade. Tiago nos ensina que frequentemente a língua está muito disposta e propensa a enganar a nós mesmos com o fim de alcançar a sua própria vantagem. Tiago diz aí no verso de número 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Era muito comum entre os judeus, eles estavam muito acostumados a pronunciar bênçãos sobre Deus. Segundo a tradição, eles faziam cerca de 18 elogios ao ser de Deus, aos atributos de Deus, ao seu caráter. E oravam cerca de 3 vezes por dia, dizendo: bendito sejas tu, ó Deus. Você vai ver, por exemplo, Davi, após ele levantar aquela oferta generosa para a construção do templo, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 10, Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. E no final da oração, ele disse a toda a congregação: agora louvai o Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor, se prostraram perante o rei. Então, com a mesma língua com que nós abençoamos a Deus, Tiago continua: nós também amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Aqui está a traição, a incoerência, a duplicidade da língua. Tiago diz que mesmo a humanidade não redimida, ela continua sendo portadora da imagem e da semelhança de Deus. Mesmo os homens ímpios, com os efeitos que o pecado trouxe, mas o homem continua refletindo, em certa medida, a semelhança do seu Criador. Os homens continuam sendo semelhantes a Deus de muitas maneiras,
na sua inteligência, na sua autoconsciência, no raciocínio, na sua natureza moral, nas suas emoções, na sua vontade. Então, a incoerência e a hipocrisia está no fato de que a mesma língua procede tanto a bênção como a maldição. A hipocrisia é um grave pecado da língua. Não foram apenas os escribas e fariseus que afirmaram no seu tempo bendizer a Deus e ainda depois exigiram a crucificação do Senhor Jesus, acusando ele de blasfêmia. Pedro, que era um discípulo de Jesus, também ele confessou o Senhor Jesus e disse que ele era o Cristo, Filho de Deus. Mas enquanto o Senhor Jesus estava sendo julgado diante do sumo sacerdote, Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem. E o texto bíblico diz que naquele instante o galo cantou e Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E a Escritura diz que ele saiu e chorou amargamente. Esse é o ponto de Tiago. A mesma língua que Pedro confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, logo depois ele mesmo amaldiçoou Jesus, negando como seu Salvador. A língua, ela muitas vezes é incoerente. Ela comete esse pecado da duplicidade. E Tiago aqui fala de bendizer a Deus e amaldiçoar os homens. Essa palavra, amaldiçoar, significa maldizer ou falar mal de alguém. Na Escritura, o sentido de amaldiçoar significa declarar ou desejar que poderes sobrenaturais causem algum tipo de mal a alguém. Você vê o exemplo de Noé. Noé disse isso em relação aos seus filhos. Ele disse lá em Gênesis 9, 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Então, quando amaldiçoamos uma pessoa, nós estamos amaldiçoando o próprio Deus. Porque aquela pessoa que nós amaldiçoamos, ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. Tiago está dizendo, a língua, ela é inconsistente, porque ela bendiz e amaldiçoa a Deus no mesmo fôlego. E aí Tiago então nos faz uma exortação a respeito disso. Ele diz no verso de número 10, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Não é conveniente, ou não deveria ser assim. Aqui nós temos uma forte afirmação negativa, que ela é usada somente aqui no Novo Testamento. A ideia é que não deve haver lugar na vida de um cristão para um discurso dúplice, hipócrita. Tiago está dizendo que é um compromisso inaceitável e intolerável na vida de um cristão. Porque quando Deus nos transforma, Ele nos deu também a capacidade, pela sua graça,
de falar aquilo que se espera de alguém que foi salvo por Jesus. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, capítulo 5, verso 37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. O que Jesus está querendo dizer é, o seu sim precisa ser de fato o seu sim. O seu não precisa ser o seu não. Ou seja, precisamos que as nossas palavras correspondam àquilo que de fato nós queremos dizer. Precisamos ter fidelidade e coerência nas nossas palavras. Eu não posso pensar uma coisa e falar outra coisa. O meu sim precisa ser de fato aquilo que eu quero dizer, e o meu não precisa corresponder de fato àquilo que eu penso. Qualquer coisa fora disso, Jesus disse que provém do maligno. Porque afinal, quem é o pai da mentira senão o próprio diabo? Ele que criou, ele que inventou a mentira em primeiro lugar, a falsidade. Então, os discípulos de Jesus devem ser absolutamente sinceros e coerentes. O apóstolo Paulo também disse em Efésios, capítulo 4, verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Paulo também, em Romanos capítulo 12, verso 14, diz, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 9, também nos diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Então, um cristão, ele deve ser coerente. Ele não deve ter um discurso, uma fala cheia de contradições, dominada pela duplicidade, pela hipocrisia. E Tiago vai dar algum exemplo, aliás, 3 exemplos, 3 ilustrações. Veja o que ele diz aí no verso 11 e 12. A primeira ilustração ele diz, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago está fazendo uma pergunta que exige uma resposta, né? O que é chamado de pergunta retórica. Na própria pergunta já está a resposta. E a resposta a essa pergunta, se pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso, a resposta é óbvia. É não. Não jorra da mesma fonte 2 tipos diferentes de água. Isso é impossível. Ou vai jorrar o que é doce, ou vai jorrar o que é amargoso. Então, Tiago está usando um exemplo aqui que é da natureza. Você não vai encontrar na natureza isso. Algo que é tão monstruoso. Então, o argumento dele é, se nem na natureza você encontra isso, jamais deveria um cristão jorrar da sua boca uma contradição dessa. Se nós fomos salvos por Cristo, e se no momento que nós fomos salvos por Jesus,
o Espírito Santo passou a ser a fonte da água da vida que jorra de dentro de nós, as nossas palavras devem então corresponder a essa fonte graciosa que foi gerada pelo poder do Espírito Santo de dentro de nós. Então, a vida de um cristão, cuja fonte da água da vida que jorra de dentro dele é a fonte da vida eterna, produzida pelo próprio Espírito, não poderia jorrar de dentro dele um discurso que seja absolutamente contraditório por esta obra que o Espírito realizou em nossa vida. A segunda ilustração de Tiago também é uma pergunta retórica que exige nela mesma a resposta. Ele faz a pergunta: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Mais uma vez, a resposta esperada é não. Tal coisa é totalmente contrário à natureza e não pode acontecer. A consistência de uma árvore está inalteravelmente ligada à sua própria espécime. Deus disse lá em Gênesis 1:11: produz a terra ervas que deem semente, árvores que frutifiquem, que deem fruto, segundo a sua espécie. Então, o princípio da ordem criacional impede que uma planta produza frutos que não sejam correspondentes à sua própria natureza. Uma figueira produz figos, não azeitonas. E uma videira produz uvas e não figos. O que Tiago está dizendo é: se na criação uma planta produz frutos que seja correspondente à sua própria espécie, assim deveria ser na vida do cristão que foi salvo por Jesus. Bendizer a Deus e amaldiçoar o homem são coisas, então, absolutamente inconsistentes com a natureza espiritual de alguém que confessa Jesus como seu Salvador. Uma inconsistência permanente, não é apenas contraditória, mas, segundo Jesus, ela é reveladora. Os frutos demonstram quem nós somos. Revelam a nossa natureza espiritual. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 7, do verso 16 em diante. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Tiago usa a última ilustração. No final do verso 2 ele diz: tampouco fonte de água salgada pode dar
água doce. Outro exemplo da natureza que Tiago tira. Ele diz que é claramente impossível. Ninguém em sã consciência acreditaria nisso. O ponto de Tiago, então, é claro. Um coração que não foi salvo, um coração que não foi regenerado pelo Espírito, ele não pode produzir palavras de amor, de graça. E nem a sua vida pode produzir obras que correspondam a alguém que foi salvo por Jesus. Um coração que realmente foi transformado pelo Espírito Santo, que realmente se arrependeu e creu em Cristo Jesus somente como seu Salvador, esta pessoa vai produzir na sua vida palavras coerentes com esta obra da graça. Como disse Jesus, uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Pelos seus frutos conhecereis se sois os meus discípulos. Tiago aqui está mais do que apenas descrevendo uma incoerência, uma inconsistência na vida cristã. Ele está, de fato, julgando e avaliando a verdadeira religião. O que significa ser realmente convertido ao Senhor Jesus. E ele estabelece, então, esse princípio, que é o princípio da coerência. Tiago aqui não está falando de perfeição, mas ele está demonstrando na prática o que significa ser um cristão genuíno. Se somos salvos por Cristo Jesus, a nossa fala precisa corresponder àquilo que confessamos. Os frutos dos lábios precisam ser coerentes com a obra da graça realizada pelo Espírito Santo em nossas vidas. É uma palavra muito importante de exortação que Tiago faz, que na verdade é nada mais e nada menos do que a exortação que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Ele disse assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Nós devemos, segundo Jesus, confessar e viver de forma coerente. O alerta de Jesus para os seus discípulos está no fermento dos fariseus, que é
a hipocrisia. É este o pecado que Tiago está aqui chamando a nossa atenção. Lembremos que Jesus disse àquela mulher samaritana: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira religião que Tiago diz na sua carta. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, não é só adorarmos por meio da ação do próprio Espírito Santo, mas é adorar de coração, adorar sinceramente, adorar sem hipocrisias, adorar sem falsidade. A nossa vida estar totalmente exposta e vivermos conscientes de que tudo que a gente faz e tudo que a gente fala, a gente está fazendo diante da presença de Deus. Mas adorar também em verdade, que é nós sabermos por que nós adoramos a Deus. Adorar em verdade é, de fato, conhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, essas duas coisas precisam estar presentes na nossa vida, na nossa prática e na nossa confissão. Espírito e verdade. Um coração sincero, mas um coração que fala a verdade, de acordo com a palavra de Deus. Uma confissão verdadeira a respeito do Senhor Jesus. Quero convidar você nessa noite para que você peça, então, com o coração quebrantado diante de Deus, para que a sua fala e a sua fé em Cristo seja coerente. Peçamos ao Senhor isso, que Ele nos livre e nos guarde da hipocrisia, da falsidade, da mentira, de uma falsa fé. Que a nossa língua honre o nome de Jesus, que professamos como nosso Senhor e Salvador. Que a nossa oração e louvor a Deus seja coerente, na mesma medida, através dos nossos relacionamentos interpessoais. Porque amar a Deus significa amar o próximo. Então a religião cristã, genuína, não é apenas vertical. O nosso relacionamento com Deus, ela também se traduz da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Ela também é horizontal. Lembra Davi, no Salmo 51, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Que a gente possa pedir isso ao Senhor, que a nossa vida seja coerente diante dele, que a nossa fé em Cristo seja autêntica, sem hipocrisia, sem falsidade. Peça como pediu o salmista no Salmo 19, que disse no verso 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém?